Olá, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, há 30 anos atrás, na minha juventude, eu pregava sobre o arrebatamento, eu pregava sobre o grande e terrível dia do Senhor, sobre a grande tribulação, com muita intensidade. E por todos esses 30 anos pregando o Evangelho, sempre preguei esse assunto na Igreja de Deus, sobre o princípio das dores, o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, o anticristo, a vinda do Senhor, e após a grande tribulação, o reino milenial do Senhor, no final, o fim do mundo e o juízo do trono branco. Essa mensagem sempre eu tenho ministrado desde quando eu comecei no Evangelho, há 30 anos atrás. Nesse momento eu quero falar um pouco desse assunto. Isso tem, o dia que nós estamos vivendo são dias de tristeza, de angústia, de pânico, de morte, e Deus me trouxe assim essa palavra, Deus mostrou essa palavra. Eu coloquei aqui no título, vamos dizer assim, dessa palavra, sobre os abalos de Deus no céu e na terra. Então, nesse momento, eu quero expor aqui a palavra de Deus para vocês. No livro de Hebreus 12, 25 a 26, diz assim: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Meus amados irmãos, eu quero aqui nesse momento fazer uma breve oração, pedindo que Deus venha abrir o seu entendimento, pedindo que Deus venha revelar essa palavra ao seu coração, pedindo que Deus venha falar fortemente a você que me assiste por meio desse vídeo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito nesse momento venha de forma sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Revela, Pai, essa palavra ao coração desse ouvinte que me assiste aí do outro lado. Pai Santo, eu te peço, usa teu servo para a glória e honra do teu nome e edifica a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde Deus está sacudindo a terra, sacudindo os céus, sacudindo, abalando todas as coisas, Como a palavra de Deus é muito clara. E abalar significa diminuir ou tirar a solidez, a resistência, a firmeza, sacudindo alguma coisa, fazer tremer, agitar, comover, abater, causar um rebuliço, produzindo assim perturbação que logo desequilibra qualquer objeto. Isso é o significado de abalar. No próximo versículo, eu queria que você atentasse nesse versículo, do livro de Joel 2, 30 a 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus amados, aqui nós podemos ver abalos, vamos dizer assim, vamos falar desses sinais como abalos, tá? Abalos no sol, né? Abalos na lua, abalos na terra. Amados, Deus prometeu abalar não só a terra, mas também o céu. Portanto, devemos atentar para esta advertência divina com temor e tremor. Porque à medida que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima, é evidente que a qualquer momento a igreja será arrebatada. Eu estou convicto disso. Eu estou convicto. Eu não quero aqui marcar data. Eu não quero falar de datas para você. Porque olhando dentro das Sagradas Escrituras, nós não encontramos o nosso Senhor Jesus falando de uma data, né? Mas ele falou dos sinais, deixou bem claro os sinais para que eu e você possamos ter uma compreensão dos dias os quais estamos vivendo. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que os abalos de Deus são a maneira pela qual Ele nos adverte e sacode a nossa vida para que as coisas abaláveis em nossa vida sejam removidas, para que as coisas espirituais permaneçam inabaláveis em nós. Como diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Amados, sabemos que Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de subir aos céus, Ele estabeleceu o seu reino inabalável. Então, a rebeldia daqueles que não ouvem suas advertências serão repreendidas com abalos que logo resultará em sua ruína. Amados, nestes últimos dias, Deus está abalando o céu, Deus está abalando a terra, e as coisas naturais da nossa vida, para que as coisas espirituais sejam colocadas em primeiro lugar. E nós temos visto isso acontecendo por todo o mundo, nos céus e na terra. Eu quero mostrar para vocês algumas notícias, né, que você já viu, e que esta geração que nós estamos vivendo, esta geração tem presenciado muitos abalos de Deus nos céus e na terra. Isso está se tornando comum para essa geração que hoje está nascendo, essa geração que está começando, a geração, vamos dizer assim, da internet, a geração que está vivendo aí nesses últimos dias. Mas para quem é mais um pouco antigo, sabe que os sinais, né, os abalos de Deus, eles vão se intensificando mais e mais e mais a cada dia. Eu quero mostrar algumas notícias que você tem assistido basicamente quase todos os dias, né? Coisa que você já viu, mas eu quero relembrar para você, para continuar ministrando essa palavra. Vamos colocar aqui: abalos do sol, tempestade solar. Erupção solar pode ter enviado bilhões de partículas à Terra, diz NASA. Próximo. Tempestade solar extrema pode causar apagões
generalizados na Terra. Sol tem 3 grandes erupções em 24 horas, sendo a maior. Efeitos da tempestade solar estão mais fortes do que o previsto. Eclipse solar. Abalos na Lua, né? Lua está encolhendo como uma maçã velha, diz estudo da NASA. Lua de sangue, lua sangrenta, né? É um sinal ligado às profecias sobre o final dos tempos. Abalos nas estrelas, asteroides e meteoros, né? Asteroide atinge ponto mais próximo da Terra. São notícias. Chuva de meteoro terá máxima intensidade. São notícias que você está assistindo aí, basicamente quase todos os anos, todos os meses, né? Todas as semanas. Meteoro cai na Rússia e deixa cerca de 1.500 feridos e 7.200 edifícios danificados. Aqui está a imagem da cratera desse meteoro, né? Você pode aqui observar essa mulher aqui no canto, o tamanho da mulher e o tamanho da cratera. Cientista americana diz estar certa de que a Terra será atingida por um asteroide, né? Você vai lá para o livro de Apocalipse, você pode ver algo semelhante. Abalos naturais. Antártida. Gelo da Antártida está derretendo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos, diz estudo. Diminuição de geleira é um dos efeitos mais graves. Segundo os cientistas, tal derretimento, quando escoado para os oceanos, causaria estragos graves. Os níveis do mar subiriam cerca de 70 metros, né? Será uma catástrofe, principalmente para quem mora nas margens dos mares. E, segundo os estudiosos, dizem que a metade da população do mundo mora nessas áreas, né? Essas áreas costeiras. Abalos nos mares e oceanos, tsunamis. No dia 26 de dezembro de 2004, um tsunami matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico, incluindo Indonésia. Algo terrível que todos nós conhecemos, essa história. Tsunami em 11 de março de 2011 no Japão. Todos nós também temos conhecimento do que aconteceu. Tsunami causa 20 mil mortos e desaparecidos no desastre de 11 de março de 2011 no Japão. Tsunami vai à costa leste do Japão. Praias e casas estão sendo engolidas com o avanço do mar. Isso está acontecendo em várias nações, né? Aqui no Brasil, inclusive, as praias brasileiras estão sendo engolidas, né? As praias, casas estão sendo engolidas. Você está assistindo isso na televisão. Abalos naturais, tempestades, chuvas fortes causando alagações, destruição e mortes em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Você, nesses últimos meses, tem acompanhado aí pelas notícias e você tem visto tudo isso acontecendo. Os meteorologistas projetam que essas situações devem ficar piores no futuro, mas achavam que esses fenômenos só seriam observados em 2030 a 2040, mas já estão ocorrendo extremos de chuvas mais frequentes e intensos nos últimos 50 a 60 anos em várias regiões do mundo. Chuva destrói parte de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem 55 mortos em 6 dias. São notícias que você está assistindo. De acordo com o boletim da Defesa Civil, 44.929 pessoas estão desalojadas e 8.259 estão desabrigadas. Abalo sísmico, terremotos. Terremotos matam milhares de pessoas e deixam um rastro de destruição pelo mundo, né? Vocês estão vendo hoje a intensidade dos terremotos, né? A multiplicação dos terremotos de forma extraordinária no mundo. 12 de janeiro de 2010, Porto Príncipe, Haiti, o sismo deixou um saldo de 316 mil mortos, 350 mil feridos e mais de
1,5 milhão de flagelados. Dia 27 de julho, né, de 1976, lá na China, né, nós estamos ainda dentro dessa geração. Etnicismo de magnitude 8,2 é considerado um dos maiores em número de vítimas na história. Este terremoto matou mais de 650 mil vidas, né, dentro dessa geração que nós estamos vivendo. Abalos nos ventos, furacões, tornados, ciclones. Cerca de 1.000 tornados atingem todos os anos os Estados Unidos, deixando uma média de 80 mortos e mais de 300 milhões de dólares em danos. Nos últimos 90 anos, o fenômeno matou cerca de 600 mil pessoas, deixando um rastro de destruição e provocando prejuízos financeiros de centenas de bilhões de dólares. Sobreviventes dos tornados. Abalos nas montanhas, erupções vulcânicas, vulcão Anak, Krakatoa e mais 14 vulcões entraram em erupção na mesma noite. Olha só, gente. Será que isso é por acaso, né? Na mesma noite, 15 vulcões entrando em erupções vulcânicas. Existem 1.500 vulcões ativos no mundo, espalhados por 81 países. Milhares de pessoas já foram mortas, né, por erupções vulcânicas. Vulcões já mataram milhares na Guatemala desde 2000. Cidades engolidas por lama vulcânica. Cidades destruídas por lama vulcânica. Abalos da neve, né? Tempestade de neve. Tempestade de neve mata quase 200 pessoas no norte do Afeganistão. Frio mata mais de 500 na Europa. Tempestade de neve e vento devem continuar durante o fim de semana. Abalos das matas e florestas, queimadas. Incêndio mais letal da história da Califórnia deixa mais de 40 mortos. Tragédia. Queimadas estão ocorrendo em muitas partes do mundo, além da Califórnia, áreas da Amazônia, Rússia, Ásia e África estão em chamas. Abalos na política mundial. A proximidade da recessão mundial e uma nova crise política. Abalos da economia mundial. O avanço da pandemia causada pelo coronavírus trouxe consigo uma crise econômica de escala global. Todos nós estamos assistindo dia após dia essas notícias. Coronavírus pode levar à recessão global e economistas têm pouco a fazer. A Argentina e a Turquia estão em risco de serem as primeiras vítimas da nova turbulência econômica. E nós devemos orar pela nossa nação. O que nós estamos vendo por trás desse vírus, né, são muitas jogadas, né, políticas para tentar até causar danos maiores na economia do nosso país. Oremos pelo nosso presidente Bolsonaro. Bem, meus amados irmãos, como vocês viram aí algumas notícias, né, é a ponta do iceberg. Na verdade, você que acompanha o noticiário todos os dias, você está vendo que esses fenômenos estão acontecendo todo dia, toda semana, todos os meses, anos, né? Você olha para o céu, você olha para a terra, você olha para os mares, para os rios, ou seja, Deus está sacudindo o planeta, Deus está sacudindo os céus, né? Deus, Ele quer despertar a humanidade, né? E hoje nós estamos vivendo nesse tempo aí da pandemia, né, do coronavírus, mas mesmo nesse tempo tão difícil de pandemia, muitos em plena quarentena estão distraídos com as coisas abaláveis deste mundo.
não buscam a Deus, nem seu reino inabalável, não procuram discernir os abalos do Senhor, não param para refletir em sua vida espiritual, não oram, nem meditam na palavra de Deus, não pensam em sua própria salvação eterna. Pelo contrário, mesmo tendo conhecido a Deus, não lhe glorificam, não lhe dão graças. Antes, as suas conversas são totalmente voltadas para as coisas abaláveis deste mundo, né? Os tais só pensam em si mesmos e nas coisas temporais deste mundo, né? E diz a palavra do Senhor, no livro de Romanos 1, 21 a 22, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Meus amados, nos dias de hoje, muitos estão com seus corações insensatos obscurecidos, expondo seus conhecimentos loucos e nocivos, que sucumbem os homens à perdição. Mas escute, mas quando Deus percebe que algo está interferindo ou extrapolando em nossas vidas espirituais, haverá abalos para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam, porque recebemos um reino que não pode ser abalado, como diz as Escrituras Sagradas. Hebreus 12 a 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Mas, se negligenciarmos as coisas espirituais desse reino eterno, e nos dedicarmos mais no que é transitório, certamente Deus fará tremer estas coisas que são embaraços em nossa vida, que nos impedem de reter a graça pela qual temos a oportunidade de servi-lo com satisfação, com respeito, com santo temor. Amados, os abalos de Deus também falam de retermos a graça de Deus. A palavra reter significa não perder, não desperdiçar. Isso nos mostra que, em meio aos abalos divinos, podemos perder ou desperdiçar a graça de Deus, se rebelando contra Ele e insistindo em nossa rebeldia de forma contrária aos princípios de Sua palavra. Quando somos abalados pelo tratamento divino, devemos corresponder em humildade, arrependimento, obediência e mudança de atitude. Ao obedecermos a disciplina, resultará em perdão, paz, cura e bênção. Deus nos corrige porque não quer que estejamos focados ou apegados nesta vida temporária. Como disse o seu servo, apóstolo Paulo, Romanos 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não adianta trabalharmos incansavelmente só para nós mesmos, desprezando assim ao Senhor e o seu reino, pois quando os abalos de juízo de Deus vierem, só ficará de pé o que estamos fazendo para Ele, mas o que estamos fazendo para nós mesmos cairá. Amados, a palavra de Deus, ela diz no livro de Ageu 22, 6 a 7, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas
preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Que profecia assustadora, mas também maravilhosa. Então, quem somos nós diante dos abalos daquele que tem poder de abalar os céus, o planeta, o mar e a terra seca? Quando negligenciamos as coisas de Deus em detrimento das nossas, Ele não apenas deixa de nos abençoar, como também julgará as nossas atitudes, uma vez que a responsabilidade de edificar sua obra e fazer o seu reino avançar é nossa. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça com prioridade, com certeza seus abalos resultarão em salvação, vitória e bênçãos abundantes. Jesus mesmo disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas, por que? Eu quero fazer aqui algumas perguntas nesse momento. Apesar do Senhor estar aí com seus braços abertos para nos abençoar de forma abundante, mesmo assim o homem rejeita esse abraço, rejeita essa salvação, rejeita essa vida abundante. E por esse motivo eu quero fazer algumas perguntas. Por que a economia mundial está sendo sacudida? Por que a política mundial está sendo sacudida? Porque o Covid-19 trouxe anormalidade na saúde mundial. Porque o céu e a terra estão sendo abalados. Porque os homens estão sendo abalados nesses últimos dias. Deus está abalando os homens. Amados, querido, você que me ouve, Deus está abalando os homens por causa disso aqui que a palavra de Deus nos fala. Por causa do seu egoísmo, da sua avareza, da sua presunção, porque são soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, mais amigo dos deleites, dos prazeres desse mundo do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Os tais precisam entender que os abalos de Deus em nossos dias são a maneira de Deus levá-los ao arrependimento de seus pecados e trazê-los de volta para Ele, porque Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus, Ele quer que você se volte para Ele. Portanto, à medida que o dia do Senhor se aproxima, os abalos de Deus serão cada vez mais intensos, principalmente após o arrebatamento. E ai daqueles que não se arrependerem de seus pecados e nem entregarem verdadeiramente suas vidas ao Salvador Jesus Cristo, o Senhor. Pois Ele é o Deus de amor, sim. Jesus é um Deus de amor, sim. Mas Ele também é Deus de fogo consumidor, como diz a sua palavra. Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. No dia do Senhor, Ele abalará com fogo os céus e a terra.
2 Pedro 3,7 diz assim a palavra do Senhor: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra que deve falar fortemente ao nosso coração. Mas antes dos céus e da terra serem abalados pelo fogo, Jesus arrebatará a sua igreja. Só então ele voltará para derramar a sua ira sobre este mundo que hoje ignora, escarnece voluntariamente dele e de sua palavra. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse dia será um dia terrível, mas aparentemente também um dia comum. As pessoas levarão os filhos ao colégio, farão os deveres de casa, irão à faculdade, acordarão cedo para trabalhar, tomam café, almoçam, jantam, assistem um programa na televisão, acessam a internet para falar com os amigos, para checar alguma coisa, dormem e descansam até que inesperadamente os céus começarão a estrondar e os elementos ardendo se desfarão, como a própria palavra de Deus ela fala, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amados, reflita na sua vida espiritual. Reflita como está o seu coração nesse momento. Mas hoje, meus amados, as nações investem bilhões de dólares para tentar impedir uma colisão com grandes asteroides. Segundo os cientistas, somente em nossa galáxia, na Via Láctea, existem cerca de 200 a 250 bilhões de estrelas, e em nosso universo existem 1.500 a 2.500 galáxias, e todas as estrelas e as galáxias nos céus arderão em fogo e se queimarão sobre o planeta Terra, como diz a palavra de Deus. E o céu, a terra e as obras que nela há se queimarão. Desperta, povo de Deus, pois o grande dia do Senhor se aproxima. Portanto, devemos atentar para os sinais, para os abalos que estão ocorrendo nesses últimos dias. Ouça, por favor. É tempo de se arrepender. É tempo de abandonar os pecados. É tempo de voltar para Deus. É tempo de buscar o Espírito Santo, de viver cheio do Espírito Santo, de viver orando em todo o tempo, de vigiar, para não sermos pegos de surpresa. Porque Jesus, ele nos adverte. Olha o que ele diz: por isso
estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Há de vir a hora em que não penseis. Meus amados, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele mesmo disse que ele virá no dia em que não estaremos pensando. Talvez você tenha vivido muitos anos, até mesmo dentro da sua igreja. Talvez você está servindo ao Senhor há muitos anos, mas não passa na sua mente que esse dia está chegando, que esse dia pode acontecer a qualquer momento. Talvez você não percebe tudo o que está acontecendo nos céus e na terra. O Senhor virá no dia o qual não percebemos, um dia inesperado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que estejamos preparados para o arrebatamento, que ocorrerá antes do grande e terrível dia do Senhor, que abalará os céus e a terra. Esse será o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo hoje no princípio das dores. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. E após o arrebatamento, há período de 7 anos de tribulação, onde o Senhor derramará a sua ira sobre o poder do anticristo e seus seguidores. Deus ama você. Deus não quer que você fique nesse mundo para sofrer as duras consequências dos flagelos que vão ser derramados na grande tribulação. Ouça, por favor. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, como também pode acontecer daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos ou mais. Mas pelos sinais, pelos abalos que Deus está manifestando nesses últimos dias, a palavra de Deus está gritando, aí vem o noivo. Desperta, meu. Atente para os abalos de Deus, atente para os sinais que são muito contundentes, que são muito claros. O grito que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está gritando, dizendo: aí vem o noivo. Prepara-te. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te. Você que abandonou a sua fé, você que está querendo desistir da sua fé, né? Você que não está, levando mais a sério as coisas de Deus, você que não ora mais, você que não busca mais, você que está vivendo uma vida pecaminosa, vivendo nos prazeres desse mundo, você que ama os prazeres, os deleites desse mundo, desperta. Deus ama você, meu querido. Deus ama você, minha querida. Deus quer salvá-los. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Deus me colocou aqui nesse momento para declarar que Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Há 30 anos atrás eu pregava. Talvez você até escarnece, né? Dizendo: mas aí Jesus não voltou. Graças a Deus que Ele não voltou, porque ainda Ele ama você. Ainda Ele ama você. Ele quer que você seja salvo, porque se Ele voltasse, você teria ficado. Então, nesse momento, abre o seu coração. Não permita que nada desse mundo atrapalhe a tua salvação com Deus. Deus quer te libertar
do poder do diabo, do poder de Satanás, do pecado, das imundícias desse mundo, porque Ele ama você. Nós oramos para que o nosso Brasil seja um Brasil abençoado. Cremos que vai ser um Brasil muito abençoado. E cremos que vai ser um Brasil muito próspero, sim. Porque no arrebatamento haverá a maior prosperidade, a maior riqueza de glória que Deus tem para o seu povo. E essa promessa é para você também. Deus, Ele quer que você tome posse dessa promessa. Se você, nesse momento, está sendo tocado por Deus, você quer entregar a sua vida para Jesus, aí mesmo onde você está, assentado, de joelho, em pé, curve a sua cabeça diante do Senhor e ore comigo. Ore entregando o seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Não é tempo mais para vivermos pecando. Não é tempo mais de vivermos uma vida relaxada, negligenciando a obra de Deus, negligenciando as coisas espirituais, negligenciando o reino do Senhor. Não é tempo mais. É tempo de viver com Deus, de manter íntima, plena comunhão com Ele, de viver uma vida verdadeira com Ele, de segui-lo de acordo com a sua palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés, é luz para nossos caminhos. Palavra de Deus. Então, nesse momento, ore comigo, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, por essa pessoa que ouviu, Pai, a Tua palavra e ela, meu Deus, foi tocada. Ela está aí arrependida dos seus pecados. Está tomando uma decisão de voltar para os Teus caminhos. Está tomando uma decisão de levar a sério o Evangelho, a vida cristã, a vida com Deus, contigo. Pai, então eu peço, Pai, como embaixador do Senhor, eu oro para que o Senhor derrame o Teu perdão sobre essa pessoa, Pai. Que o Teu perdão desça sobre essa pessoa, Pai, agora. Que ela seja perdoada pelo precioso sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário. E nesse momento, Pai, eu oro também para que ela seja curada, para que esse homem, para que essa mulher, para que essa família seja curada. Talvez há alguém aí, Pai, que está no leito de enfermidade. Há uma pessoa aí que talvez está desenganado pelo médico. Pai, eu não sei qual mal essa pessoa está sofrendo. Talvez essa pessoa está querendo tirar sua própria vida, Pai. Eu oro para que todo o poder do mal, todo o poder do diabo, dos demônios, todos os poderes malignos que estão atuando na vida dessa pessoa, eu ordeno na autoridade que há no nome soberano de Jesus Cristo, que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, responde a nossa oração, Pai, e que haja salvação, Pai, edificação, libertação, restauração e cura sobre a vida dessa pessoa e da família dela. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Bem, meu amado, você que entregou o seu coração ao Senhor Jesus, permaneça firme com Ele. Inscreva-se nesse canal. Dê lá o seu like. Faça o seu comentário. E ore por nós, para que possamos continuar pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus vos abençoe ricamente, abundantemente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.